Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para mais uma videoaula de Revit na área de interiores. O assunto de hoje é a criação do material de porcelanato, tá certo? Para isso nós temos aqui criados um cenáriozinho bem simples com um piso e duas paredes, tá bem? Então a gente vai selecionar a ferramenta de piso aqui. Para quem já desenvolveu, né? Ferramenta super simples. Você desenha o perímetro aqui e finaliza, de preferência na planta baixa. Nós vamos selecionar esse piso, nós vamos clicar aqui em editar tipo, tá? E aqui, pessoal, todo mundo sabe, né? Espero que você saiba que o piso é dividido em camadas aqui pela estrutura, então de acabamentos e de estrutura, tá? Então aqui os 10 de concreto e porcelanato de 5. Então a gente opta aqui por deixar mais leve, com menos camadas aqui neste caso, por questões de praticidade, tá bom? Mas você pode colocar todas as camadas certas aqui, bem certinho, com contrapiso, porcelanato, espessura, como achar melhor, tá bom? Então nós vamos clicar aqui nesse porcelanato. Ele vai abrir o navegador de materiais. Aqui no navegador de materiais, você vai ver que tem um material já construído chamado porcelanato, tá? A gente vai criar um material do zero. Então a gente vai clicar aqui em criar novo material. E aí nós vamos aqui em padrão de novo material, nós vamos clicar com o botão direito e nós vamos clicar em renomear. Fechou? Pera aí. Tudo bem. Nós vamos clicar aqui, ó, renomear, e nós vamos botar o nome de porcelanato, tá? Antes de mais nada, eu vou te aconselhar a gente vir aqui, ó, no Google, tá? E aqui eu abri o site da Ceusa, tá bom? Existem diversas empresas que fornecem porcelanato no Brasil, né? E aí, a maioria delas, que são as mais populares, elas vão te dar amostras, tá certo? Na internet, com as medidas e seus padrões, tá bom? Então nós vamos escolher aqui um revestimento. Nós podemos até, inclusive, escolher aqui um revestimento, dar uma olhada aqui um pouco mais na parte inferior, tá? Tem diversos aqui. Nós podemos botar, por exemplo, se a gente quer, tem algumas pré-configurações aqui, né? A gente pode botar, por exemplo, só porcelanato, né? Filtrar, certo? Olha lá, já deu uma boa filtrada, né? E nós temos diversos materiais. Vou passar um pouco lá para frente para você ter uma noção aqui, ó, de quanta coisa tem. Tem tanto para paredes, né, quanto pisos, certo? Então é bem tranquilo isso aí. Deixa eu passar aqui mais uma vez e aí nós vamos dar continuidade aí, certo? Eu queria um piso de que só um porcelanato aplicado no piso. Deixa eu ver se tem aqui, peraí. Olha só, esses aqui são aplicados no piso, então pelos filtros aqui você consegue ajustar. Vou pegar aqui, vou deixar aqui, vou colocar aqui qualquer um, tá? É que 1,20 é muito grande, né? Vou ficar desproporcional. 1 por 1. Olha, tá legal aqui essa linha aqui, né? Tá? Então, por que eu fiz dei uma analisada aqui, né, nos materiais. Então, abriu essas especificações aqui, tá? Nós temos aqui, ó, a imagem da textura, nós temos o formato da textura, tá? Como que é feita essa colocação, certo? Qual que é a colocação? Aqui tem outras informações e tal, tem laudo técnico e tal. Informações específicas, certo? E nós vamos aplicar aqui esse material, tá bom? Então eu vou baixar aqui o jpg.jpg, certo? Ele está baixando uma pasta aqui com 7 MB, 7,4. Vou dar uma analisada aqui para ver se tem variações. Acredito que tem variações do material, vamos ver.
Eu acho que esse padrão é bem homogêneo, não tem necessidade alguma de alterar, tá? Eu vou extrair ele para uma pasta minha chamada Texturas Baixadas. Eu já falei isso algumas vezes, para quem me acompanha aqui vai entender. Olha só, eu tenho uma pasta, vamos aqui na área de trabalho, chamada Apoio de Trabalho. Por incrível que pareça, está difícil de achar. Enfim, não está aparecendo a pasta, não tem problema algum, eu vou botar aqui na área de trabalho mesmo, tá? Vou ficar preocupado com isso, mas só para você ter uma noção, ela está aqui, ó. Tá? Beleza. Então, quais são as informações que eu acho que é bem interessante a gente colocar, ó? O nome desse porcelanato é esse aqui, tá? Então, eu, Felipe, gosto de aplicar assim, renomear, tá? Vou botar aqui, ó, porcelanato, tá? Desse nome inteiro aqui, esse Zig Chevron GR Mate. E eu gosto de colocar a referência no material. Pessoal, isso aqui é fantástico, tá? Para linkar informações, tá certo? Então a nomenclatura fica interessante, tá certo? Nós vamos marcar sempre utilizar a aparência de renderização, tá? E nós vamos ajeitar já o desenho técnico 2D, tá? Então aqui, ó, esse padrão de superfície, tá? O padrão de superfície é o seguinte: você vai clicar aqui e você vai ter achuras 2D, né, no desenho técnico do que você quer aplicar em relação a esse material. Esse material vai ter um desenho técnico em específico, né? Vamos configurar isso aqui, vai ficar bem bacana aí para acertar as texturas, tá? Então a gente vai vir aqui nessa opção do modelo, tá? E nós vamos vir aqui, ó, em novo padrão de preenchimento. Nós vamos criar um padrão de textura novo, tá? Que eu vou chamar de 30 por 1,20. Eu não vou colocar aquele valor lá, tá? Então eu vou botar aqui, ó, achura cruzada, tá? Vou botar 0 grau e nós vamos botar ponto 30 e 1,20, né? Só que aí nós vamos inverter, né, aqui os espaçamentos, porque pela configuração do visualizar aqui tá me parecendo que é interessante colocar de pé, tá? Então, ó, apliquei lá. Eu vou aplicar aqui a cor do RGB 128, 128, 128 de desenho técnico, tá certo? A segunda cor de fundo vai ser a cor do material, tá? Então nós vamos vir aqui em materiais, em aparência agora, nós vamos colocar aqui qualidade de produção, aqui em nenhuma imagem selecionada, nós vamos lá na área de trabalho e pegar aquela textura, que é essa aqui, certo? Você vai perceber que ela vai distorcer, por quê? Tá? Por causa da proporção do mapa da textura. Nós vamos desbloquear aqui, ó, e vamos aplicar aqui a altura 1,20. E aqui vamos manter ponto 30, que eu acho que é ponto 30, né? Beleza. Certo? Agora o padrão vai se manter e vai estar tudo ok. Certo? Bem simples, né? Ok. Perceba que esse material é um material que não vai ter junta seca, né? Então, olha o que acontece. Ele tem esse padrão e olha só quando a gente coloca aqui no 3D, tá? Ele vai ficar homogêneo. Só que esse porcelanato aqui, ele é mais interessante na parede, né? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou vir aqui, ó, em modificar, comando de pintura aqui, ó. Clicar na setinha ao lado, pintura. E nós vamos procurar aqui, ó, Chevron. E nós vamos aplicar aqui nas paredes, ó, só para você ter uma noção como ele vai encaixar muito bem em uma parede. Portanto, vamos agora criar um outro porcelanato aqui embaixo para você entender como utiliza os azulejos, enfim. Por isso que eu separei esse segundo material aqui, ó, de 80 por 80, tá certo? Então agora fica mais fácil, fica mais claro, fica mais objetivo, não é? Então eu vou clicar aqui, vou clicar no editar tipo, vou clicar em editar, clicar nos 3 pontos, certo? E nós vamos criar novo material, certo? Agora nós vamos colocar aqui, ó, copiar esse material aqui. Eu abro as abas erradas, pessoal. Peço desculpas para vocês. O Felipe é um pouco acelerado. Referência copiar. Aí. Eu vou clicar aqui, ó, marcar utilizar a aparência de renderização. E aqui em primeiro plano, ó, nós vamos criar um modelo novo, tá? De 80 por 80. Então aqui, ó, padrão 80 por 80, achura cruzada,
0 grau, e aqui nós vamos botar ponto 80 e ponto 80, certo? Então, ok, vamos botar aqui aquele RGB 128, 128, 128, e em aparência, vamos só salvar a imagem aqui, ó. Eu posso salvar a imagem aqui separada? Posso, bem tranquilo. O ideal é sempre você salvar essa imagem, né? Ó, só que ela é WebP, então a gente vai ter que baixar aqui. Pô, JPG, não tem choro, vai ter que ser assim mesmo, não tem problema. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Espera, só fazer o download, questão de segundos. Baixou. Beleza, então eu vou fazer o download aqui. Vou só clicar aqui, perdão. Ó, vou abrir aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa imagem eu já vou extrair ela para a área de trabalho também, como eu fiz no outro material, né? Então, vou finalizar. Vou entrar aqui em uma imagem selecionada, ó. Vou selecionar aqui, clicar em abrir. Vou clicar aqui no material. E vou botar aqui, ó, só ponto 80. Como ele é retangular, eu vou deixar aqui padrão, tá? A grande diferença aqui é que eu vou explicar de duas formas. Ó, vou aplicar aqui, tá? Vou clicar OK, OK e OK. Veja como ficou bacana, né? Por quê? Tá junta seca aqui. E se eu quisesse botar rejunte, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês como é que a gente aplicaria o rejunte, tá? Vamos voltar lá. Eu vou vir aqui em aparência. Eu vou clicar aqui, ó, em azulejo, ó. Azulejos. Nós vamos botar aqui 1 e 1, certo? Aqui em aparência do azulejo, a gente vai vir aqui na setinha ao lado, ó. Em vez de cor, nós vamos utilizar a opção de imagem. E aí nós vamos aplicar aquela imagem. Abrir uma nova aba. Eu já vou aplicar o ponto 80 aqui. Ponto 80, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou editar de novo aqui. Veja que está com um rejunte bem grosseiro, né? Então aqui, ó, reboco rejunte, na verdade. Vou botar um cinzinho, ó, já vai dar uma aliviada, né? E aqui nós vamos botar ponto 2, tá? Ponto 2 aqui, 2 milímetros, para ficar bacana, tá legal? Então acho que aí já fica bacana. E aqui já temos que botar ponto 80 e ponto 80 de novo, tá? Para ficar redondinho, ficar bacana, certo? Eu vou clicar aqui em concluído, aplicar, vou clicar aqui OK, clicar aqui OK e OK, certo? Olha lá, pessoal, então o rejunte que você procurava aí no porcelanato, ó, ele encaixou bem certinho, tá certo? Olha o que eu vou fazer, ó, eu vou botar aqui em cores consistentes. Por exemplo, se você quiser que esse porcelanato ele comece lá no canto com a colocação certa, ó, é só você vir nesse comando alinhar e alinhar as duas texturas lá no cantinho, ó. Quando você botar aqui no realista, ó, você vai perceber que a textura que está no realista com o desenho técnico, elas estão alinhadas por causa que é modelo, tá bom? Então olha só, pessoal, aplicando aí em menos de 15 minutos porcelanato de uma forma bacana, né, com especificação nacional, né? Felipe, eu queria trocar o rejunte desse porcelanato. Como que eu faço, né? Muito simples. Eu deixei aqui de propósito, né? Aberto, fui na aba de materiais, ó, cliquei em editar. Aqui, ó, em cor do reboco, ó, vou botar um bem clarinho. Tá, diminuindo o cinza. Olha só. E aí ficou bem bacana, né? Ficou bem legal, ficou bem certinho, certo? Então eu queria dar essas ferramentas para vocês, esse tutorial, acho que é bem válido, né, galera? Aprender a aplicar os materiais de uma forma coerente, uma forma bacana, que você vai dar realismo e profissionalismo para suas imagens e especificações